A ideia de cidadania cultural foi desenvolvida por mim na Secretaria Municipal de Cultura e pelos que trabalharam comigo naquela ocasião durante o governo da Luíza Erundina, portanto, de 89 a 92. Né? Esse conceito de cidadania cultural, que depois a maior parte do PT adotou, tem dois pressupostos. O primeiro é alargar a noção de cultura. O senso comum, e normalmente a gente mesmo identifica cultura com as 7 artes. Então, cultura é pintura, escultura, música, dança. Né? Isso é uma visão muito restrita da cultura. A cultura é a capacidade humana de criar uma ordem simbólica, ou seja, de se relacionar com o que está ausente. Vou dar 3 exemplos que marcam o início da cultura. O primeiro é o trabalho. O trabalho é aquilo que, ao produzir uma coisa que não existia, torna presente o que estava ausente. O segundo é a linguagem. Quando nós falamos, as palavras tornam presentes ideias, pessoas, coisas que estão ausentes. E a terceira é a percepção da diferença do tempo, a diferença entre passado, presente e futuro, e, portanto, a memória. Né? Esses elementos são os elementos de criação da cultura. Tanto assim que o que nós podemos dizer é que a percepção, a diferença entre o visível e o invisível, o antes e o depois, o grande e o pequeno, o bom e o mal, o belo e o feio, o justo, o injusto, o sagrado e o profano, a diferença sexual, tudo isso é a construção da cultura. Ou seja, todos os seres humanos, porque são humanos, são seres culturais e produzem cultura. Então, a cultura tem um alcance muito maior do que a expressão através das 7 artes. Né? Essa foi a primeira coisa que nós fizemos, foi alargar o conceito de cultura. A segunda tarefa é alargar o conceito de democracia. Nós estamos acostumados a tomar a democracia na maneira como o liberalismo define a democracia. Ele define a democracia como um regime político onde há liberdades civis, onde há partidos políticos, uma disputa periódica e uma rotatividade da governança, e os cidadãos são eleitores. Isso é de uma pobreza total, mas que interessa para a classe dominante no capitalismo reduzir a democracia a isso. Na verdade, nós temos que falar em sociedade democrática. E é uma sociedade democrática que cria uma política democrática. O que é uma sociedade democrática? O que é a democracia? Qual é o coração da democracia? A democracia é criação de direitos. É isto que ela é. A democracia cria direitos novos, garante direitos estabelecidos e promove para a sociedade o desejo da criação de novos direitos. Então, toda a discussão atualmente que nós temos em torno das identidades, da sexualidade, das etnias, todas essas discussões são momentos de criação de direitos, estão no coração da democracia. Portanto, se nós pensarmos que a democracia é criação de direitos, é garantia de direitos e conservação de direitos, então, numa sociedade democrática, nós, seres culturais, temos direito à cultura. Nós temos o direito à produção de obras culturais. Nós temos o direito de fruição das obras culturais. Então, o direito de produzi-las, o direito de fruí-las, portanto, o direito de acesso a todos os bens culturais. Eu quero exemplificar o que significa ampliar o conceito de cultura e o conceito de democracia. E eu vou dar 4 exemplos de coisas que nós fizemos lá na secretaria
para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer. Havia, lá no Tatuapé, que é um bairro, bom, para os que não conhecem São Paulo, é um bairro nas vizinhanças do Brás, da Moca, é zona leste de São Paulo, zona de fortíssima imigração italiana, espanhola, portuguesa, e de fortíssima organização da história operária de São Paulo. É lá, esse lugar. No Tatuapé, o Departamento do Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura tinha uma casa histórica, que nunca era usada. E aí houve reuniões, chamou-se a população para discutir sobre a casa. E algumas pessoas, os mais velhos, disseram, olha, isso aqui é um patrimônio histórico, nós temos tanta coisa da história operária da região, temos memórias, temos livros, fotografias, tem muita coisa. Será que a gente não podia trazer para ficar aqui? E aí o pessoal do Patrimônio Histórico disse, não, nós vamos fazer mais do que isso. Nós vamos fazer algumas aulas sobre conservação do patrimônio histórico, forma de exposição do patrimônio histórico e as diferentes formas de suportes da memória. E vocês vão fazer, depois, a Casa da Memória do Tatuapé. E aí houve seminários, né, sobre o modo de funcionamento do patrimônio histórico, e depois as pessoas fizeram um movimento, se reuniram, colecionaram todos os materiais, trouxeram, organizaram, arquivaram, fizeram exposições. E foi criada a Casa da Memória, no Tatuapé, pela própria população. Por quê? Eu disse a vocês, um conceito alargado de cultura significa a percepção do antes, do agora e do depois, a percepção do tempo, a percepção da história, o exercício da memória. Então, como realização cultural de conservação da memória, reativação da memória, a população do Tatuapé criou uma casa de cultura da memória. O outro exemplo que eu tenho é na Coab, o Conjunto Habitacional Tiradentes, lá na periferia de São Paulo. Tinha lá um parque muito bonito, nunca utilizado, e dentro do parque tinha uma casa. Nós dissemos, por que não fazer uma casa de cultura aqui? Vamos fazer. As pessoas, muitos disseram, não faça isso. Pessoal, tem um bando de gente violenta na Coab, eles vêm aqui, vão tirar os equipamentos, vão... nem sonhem em fazer isso. Nós dissemos, não, nós vamos fazer. Seja lá como for, nós vamos fazer. Então, arrumamos a casa, equipamos a casa e abrimos. E quase não vinha ninguém. Né? Não vinha ninguém, as pessoas se sentem intimidadas, né? Aí, aos poucos, as mulheres começaram a vir. E elas vinham durante a semana, na parte da tarde, às vezes à noite. E elas conversavam entre elas. Até que algumas disseram para a pessoa que era encarregada de tomar conta da casa, sabe? A gente é migrante de vários lugares do Brasil. E a gente tem conversado muito sobre comida e a dificuldade para ter as comidas que a gente gosta aqui em São Paulo. Será que a gente não podia cozinhar aqui? Aí nós pode. Compramos os fogões e elas vinham e cozinhavam. Passado um certo tempo, elas disseram, olha, sabe, faltam ingredientes, há temperos, há coisas que não tem aqui. A gente podia fazer uma horta. Elas fizeram uma horta. Né? E aí elas faziam essas reuniões. Né? E por que a culinária... Depois eu vou dizer o passo seguinte, que vocês vão ficar mais impressionados ainda. Mas por que a culinária é parte da cultura? Os antropólogos dizem que um dos elementos que faz do nascimento da cultura é o instante em que se cozinha a comida. Quando você passa do cru
para o cozido, você se distingue do mundo animal e você entra no mundo humano propriamente dito, da cultura, ao cozer os alimentos. E, portanto, uma casa de cultura dedicada à culinária é uma casa de cultura. Mas, em seguida, havia uma das moças que tomava conta da casa, era bióloga. E ela disse para as mulheres, e se a gente aproveitasse todas essas ervas que vocês cultivam para mais coisa? Dá para fazer produto de limpeza, dá para fazer produto para pele, para maquiagem. E elas ficaram animadíssimas. E aí a gente conseguiu que alguns professores de farmacopeia da Universidade, da Unifesp, da Universidade Paulista, dessem cursos para elas. E elas se tornaram não apenas as cozinheiras da região, mas elas entendiam de ervas e de farmácia. Então, isso é o acesso à cultura e à produção de cultura. Um outro exemplo que eu quero dar é numa outra periferia, lá para o fim de Santo Amaro, nós tínhamos uma biblioteca. E havia uma série de trabalhadores migrantes, né, que chegavam até a porta da biblioteca, chegavam em volta, mas nunca entraram, porque eles eram analfabetos. Então, o professor Antônio Cândido e o grupo dele de literatura propôs que a gente fizesse conversas sobre literatura, sobre poesia, sobre romance, com esses trabalhadores que vinham. E a gente convidou e começou uma roda de conversas. E aí, um dos professores disse, e se a gente lesse para vocês ouvirem um livro tão bonito, tão importante, escrito por um nordestino, né? E aí eles toparam e era feita a leitura de Vidas Secas, do Graciliano. E o que era impressionante é que, à medida que se lia, cada um tinha uma lembrança ou tinha uma história para contar igual a que estava no livro, ou parecida com o que tinha no livro. E aí, alguns disseram, ai, seria tão bom se a gente pudesse escrever isso, mas a gente não sabe nem ler nem escrever. E aí o pessoal da Secretaria de Educação, com Paulo Freire, criou um curso de alfabetização de adultos. E o fim da história, para resumir essa história, eles escreveram poesias, contos e pequenos romances a partir dessa roda de conversas e da leitura do Graciliano. Eles tiveram acesso ao mundo letrado, do qual eles estavam excluídos. Isso é um direito que eles conquistaram. Então, a cidadania cultural funcionou sempre dessa maneira. E a ideia também era de reconhecer direitos que nunca tinham sido reconhecidos. Então, havia, em São Paulo, um lugar que pertencia à Secretaria de Cultura, chamado a Casa do Sertanista, para os que entravam no sertão, sabe-se para fazer o quê. E nós mudamos isso e transformamos na Embaixada dos Povos da Floresta. E ela era dirigida pelos índios, pelas diversas tribos, pelos diversos grupos, né, que faziam encontros entre eles. Depois nós, os outros, eram também convidados e havia eventos e um acesso da cidade de São Paulo à cultura indígena. E eu poderia falar durante muito tempo. Isso é para exemplificar o que significa ampliar o conceito de cultura e o que significa ampliar o conceito de democracia, e para poder construir a cidadania cultural. Eu não acho que numa sociedade como a brasileira, autoritária, vertical, excludente, né, que não reconhece direitos, né, a ideia da cidadania cultural está em vigor e é importante que ela esteja e permaneça em vigor. Mas eu queria lhes dizer que algo aconteceu no mundo da cultura depois desses 30 anos, e eu penso que os petistas têm condição, porque tem gente para isso, sempre teve, de pensar o que significa
no mundo da cultura, a internet. Né? Nós temos todo o pessoal que lida com a internet, que lida com a informação, que lida com a comunicação. Há grupos importantíssimos trabalhando isso no PT. E eu acho que seria a hora dos grupos que trabalham com a cultura e os grupos que trabalham com informação e comunicação se reunissem para pensar juntos essa mudança, uma mutação histórica. A internet introduziu uma mutação histórica. E eu quero colocar 2 problemas que eu acho que a junção do pessoal de cultura com o pessoal de informação e comunicação poderia trabalhar e trazer propostas novas, tanto no campo da cultura quanto no campo da comunicação. A primeira coisa que eu queria observar, e essa diz respeito, sobretudo, ao pessoal da cultura. Eu disse que um dos elementos da construção da ordem simbólica, que é a cultura, é a percepção do tempo. Né? É a memória e a percepção do passado, do presente e do futuro, que leva, por exemplo, a distinguir entre o invisível e o visível, entre o sagrado e o profano, né? e perceber a história. Bom, ora, os aparelhos contemporâneos de comunicação e o celular, o computador, o iPad, o iPod, o iQueria, iPodia, me dava, não sei mais que, eles operam com a total ausência do tempo e do espaço. Nessa tela que cintila no computador ou no celular, essa tela que cintila é uma tela onde o espaço é sempre aqui. Aqui. O fato de que um esteja no Japão, outro esteja na China, outro esteja na Índia, o outro esteja ali em Cumbica e um outro esteja em São Francisco, se tornou irrelevante. Não há geografia, não há fronteira, não há diferença espacial. Tudo é a tela aqui. E a perda da experiência do tempo. Porque não há mais a ideia de que existe de manhã, de tarde, de noite, que quando é noite aqui é dia em outro lugar. Não existe mais o tempo. O que foi ontem para uns, o que será amanhã para outros. Não. O tempo é agora, só agora. Então o espaço se reduziu a aqui e o tempo se reduziu a agora. Ora, se a cultura é a ordem simbólica da distinção do espaço nos seus lugares e da distinção do tempo no seu percurso, o que há de ser uma cultura da acronia sem tempo e da atopia sem espaço? Que subjetividade é essa que nasce para a qual o espaço e o tempo não contam? Isso o pessoal da cultura tem que pensar. E a outra coisa, aí é diretamente política e é para o pessoal da cultura e do pessoal da comunicação. A gente está convencido de que esses novos meios de comunicação são democratizadores. Que todo mundo tem direito à informação, a dar informações, a receber informações, que a informação circula livremente. Bom, o que nós vimos acontecer nos Estados Unidos com o Trump, no Brasil com Bolsonaro, prova que o fake news é a destruição de qualquer possibilidade da informação. Como diz um escritor, a expressão fake news está errada, porque significa notícia falsa. E ele diz, não tem notícia. É falso justamente porque não tem notícia. Não se deve usar a expressão fake news. Ela é absurda, porque seria supor que tem uma notícia que é falsa. Não, não tem notícia nenhuma. Só tem mentira, só tem falsidade. Então, que raio de democratização é essa em que a mentira e a falsidade circulam e determinam o destino político de sociedades inteiras? A outra coisa é, nós sabemos que os usuários têm os seus endereços e o seu tempo e os seus textos
tudo que eles fazem nesses objetos, inteiramente controlados, vigiados e censurados por um centro, que é o Protocol, Internet Protocol, com uma sede nos Estados Unidos e uma sede no Japão. Portanto, a pergunta é: que raio de democratização é essa em que eu sou controlada e vigiada 24 horas por dia por um poder que eu desconheço? A pergunta é: quem tem a gestão e o domínio de todos os endereços do planeta? E, portanto, cabe a nós, que lutamos pela democracia, que lutamos pelo socialismo, que lutamos pela transformação histórica, nós temos que perguntar até que ponto esses novos meios são um instrumento para a democracia e o socialismo, ou se eles são um bloqueio disso. E o pessoal da cultura tem que analisar isso.